Oi, pessoal, vamos lá para mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula aqui, a gente continua dentro do tópico de estruturas de dados e a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre dois novos tipos de estrutura, tá? Especificamente, a gente vai falar sobre tuplas, que são mais ou menos parecidas com as listas, tá? E sobre conjuntos, que têm também aí as suas similaridades com os dicionários. A gente vai ver aí em que situações específicas esse tipo de estrutura pode ser utilizado em programação. Bom, vamos nessa. Então, para começar, né, a gente viu até o momento pelo menos três tipos de estruturas, tá? As listas e as strings, que são bastante similares, aí são estruturas que têm características parecidas, né? São ambas ordenadas, né, e indexáveis. Então, a gente discutiu lá os índices tanto para listas quanto para strings. Começam sempre em zero, são sempre números inteiros que são consecutivos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o comprimento da lista ou até o comprimento do string. A principal diferença ali entre listas e strings era que listas são mutáveis, né? Eu tenho aquelas operações para inserir e remover elementos, eu posso alterar elementos dentro de uma lista, por exemplo, enquanto que strings são imutáveis. Eu não consigo alterar os strings depois de definidos. Além de o string ser imutável, ele tem dados imutáveis, ou seja, eu só consigo armazenar dentro desse string texto, né, que é um tipo de dado imutável, e nas listas eu posso armazenar qualquer tipo de dado, né, posso armazenar outras listas, posso armazenar até dicionários ou, né, qualquer tipo de estrutura, inclusive, né, porque, portanto, eu tenho dados que podem mudar, né, dentro da lista. Os dicionários, por sua vez, eles são um tipo de dado, né, uma estrutura de dado um pouco diferente, né, ele não tem essa noção de ordenação entre os seus itens, então eu coloco itens lá no dicionário, não existe uma noção de que um item está na primeira posição do dicionário ou na última posição do dicionário, ele até preserva a ordem de inserção, mas essa relação de ordenação entre os elementos de fato não existe, e ele é organizado em chaves e valores, então eu tenho chaves imutáveis, no caso, por exemplo, posso usar texto, strings, inteiros, né, qualquer tipo de dado imutável, só que os valores são mutáveis, então o valor ele pode ser alterado, né, e pode ser um objeto mutável. Então, por exemplo, eu posso usar como valor de um dicionário uma lista, né? O dicionário em si também é considerado uma estrutura mutável, significa que eu posso adicionar e remover elementos no dicionário à vontade, né? Posso colocar elementos para dentro do dicionário, remover elementos que estão lá, a gente viu como fazer isso em algumas aulas, tá? Bom, vamos adiante. Hoje o que a gente vai discutir são, então, as tuplas e os conjuntos, tá? Para fazer isso, vamos considerar um enunciado aqui. Então, imaginem lá que o usuário quer um programa, né, para informar o mês de ocorrência de um determinado evento. Então, por exemplo, lá poderia ser alguma coisa assim, né? O usuário tem uma lista de ocorrências de um evento qualquer, né, com as datas, alguma coisa do tipo, e aí ele vai digitando lá o mês em que aquele evento ocorreu. Então, ele pode digitar lá janeiro, fevereiro, março, né, o mês numérico, né, um número entre 1 e 12. Então, janeiro, fevereiro, março, pode repetir, né? Então, ele pode digitar de novo janeiro, de novo março, de novo abril. Ele pode digitar quantas vezes ele quiser o mês de ocorrência do evento. No final, o que a gente quer, né? A gente quer fazer um balanço percentual das ocorrências categorizadas por mês, ou seja, eu quero dizer qual é a frequência com que aquele evento ocorreu lá num determinado mês, por exemplo, tá? Então a gente vai precisar para isso, né? Um contador geral de ocorrências, né? Tem que contar todas as ocorrências daquele evento, né? Para todos os meses. Eu vou precisar de uma coleção de strings aqui que vai representar os nomes dos meses do ano, porque eu vou querer apresentar depois na tela os meses com seus respectivos nomes, e uma coleção de inteiros que vai agir como contador para cada mês. Então eu vou ter que ter 12 meses e eu tenho que ter 12 contadores, tá? 12 variáveis do tipo contador. Como é que a gente poderia implementar isso aqui, né? Uma solução seria usando essas estruturas que a gente já discutiu, né? Então, para manter os meses, eu preciso de uma estrutura de dados e para manter os contadores de ocorrência, eu preciso de outra estrutura de dados. Poderia ser até, né, duas listas, né? Por exemplo, posso fazer uma lista com os nomes dos meses e uma lista com os contadores de ocorrência. Isso seria bem possível. Uma solução também potencial seria usando o que a gente chama de tupla, né? Porque uma tupla tem as características muito similares às de uma lista. A característica mais marcante, mais que diferencia, né, as tuplas das listas é que
a lista a lista é mutável, enquanto que a tupla é imutável, tá? Então essa é a principal diferença entre as listas e as tuplas. E aí, nesse caso, por exemplo, né, para manter os meses do ano aqui, que são sempre 12 meses, são sempre os mesmos, né? Eu poderia provavelmente, tranquilamente usar, por exemplo, uma tupla, né? Daria também para considerar os adicionários nesse caso aqui. Poderia ser, tá? Tipo, tem várias opções, né? Para resolver qualquer problema. Basicamente, em programação tem várias opções, mas poderia usar um dicionário. Talvez, né? Poderia, por exemplo, fazer um dicionário onde as chaves são os meses e os valores poderiam ser os contadores de ocorrência. Alguma coisa assim, tá? Tem muitas opções, como eu falei. Bom, vamos falar sobre tuplas então. Já dei o spoiler, né? Tuplas são muito parecidas com listas, né? Ou seja, são também coleções de dados de elementos ordenados, indexáveis, segue a mesma lógica das listas, tá? E das strings também. Ou seja, tem lá posições que vão de 0 a n, né? São sempre números inteiros e consecutivos, e cada posição é acessada, né, a partir de um índice desses aí, né? A grande diferença aqui entre as listas e as tuplas é que a tupla é imutável, ou seja, depois que eu crio uma tupla, eu não consigo mais alterar os elementos que estão lá dentro, tá? Não consigo atribuir, por exemplo, valores para dentro de uma tupla. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, vou puxar meu idle para cá. Aqui está mostrando, né, como é que eu crio uma tupla, né? Uma tupla é criada dessa forma, eu defino tupla, né, uma variável aqui que eu estou chamando de tupla, poderia ser qualquer nome, é igual, estou fazendo uma atribuição. Abre parênteses, né, e aqui tem os elementos da tupla. Então, mais ou menos como eu fazia com uma lista, né? Para uma lista eu fazia o seguinte, L é igual a colchetes e os elementos aqui, tá? 1, 2, 3. Qual é a diferença dessa declaração aqui, no caso de tuplas, eu uso parênteses ao invés de colchetes. Isso aqui vai definir algo que é do tipo type da variável t, do tipo tupla, né, ou tuple em inglês. Posso usar o construtor do próprio tipo também, tuple, assim, né? Então, posso chegar lá e dizer assim, então, T é uma tupla, e aí eu posso passar ou vazio, né, não passa nada, ou se eu quiser passar uma lista de elementos ou algum iterável qualquer aqui, ele pode criar uma tupla a partir de um iterável também. Também é uma possibilidade aqui para criar esses elementos, tá? O que acontece? Eu não posso modificar os elementos de uma tupla, né? Então, por exemplo, eu consigo acessar um elemento na tupla na posição 0 aqui, consigo, mas eu não consigo modificar esse elemento. Se eu tentar fazer uma atribuição, por exemplo, eu quero trocar aquele 1 ali por um 5, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, type error, tuple object, né, o objeto tupla, não suporta assignment. Tá? Então, ele gera um erro quando eu tento fazer um assignment. Então, para que serve essencialmente uma tupla? Para armazenar uma lista de elementos, um conjunto de elementos que não vá mudar, que a gente tenha esse conjunto de elementos que vá ser fixo desde o começo ao fim do programa. Tá? Pequenos detalhes aqui só para a gente saber como declarar. Então, posso criar tuplas vazias assim, posso criar tuplas vazias assim, como eu já mencionei, e posso criar tuplas, por exemplo, com um elemento, né? Como é que eu crio uma tupla com um elemento? Eu faço o seguinte, eu coloco, né, os parênteses aqui para referenciar que isso aqui é uma tupla, coloco o único elemento da tupla aqui e coloco uma vírgula aqui, né, para indicar que isso aqui é uma tupla, tá? Porque se não tiver essa vírgula aqui, eu só colocar o elemento entre parênteses, isso aqui vai ser considerado uma expressão aritmética, tá? O parênteses aqui que a gente usa para referenciar, para representar, né, uma tupla em programação, é o mesmo parênteses que a gente usa para expressões aritméticas. Então, se eu tiver uma expressão aritmética, por exemplo, com um elemento dentro, é diferente de uma tupla. Tá? Então, para fazer uma tupla com um elemento, preciso usar essa notação aqui. Bom, vamos lá. O que dizia o nosso enunciado? Né? A gente queria que o usuário informasse o mês de ocorrência de algum determinado evento e depois a gente queria fazer um balanço percentual das ocorrências daquele evento categorizado por mês. Tá? Vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso aqui usando tuplas e listas? Tá? Aqui tem uma solução, depois vocês podem implementar e testar aí, tá? Mas basicamente o que essa solução aqui faz é o seguinte, ela define então uma tupla de meses aqui em cima. Então eu defino todos os meses do ano como uma tupla. Por que isso aqui pode ser tranquilamente uma tupla? Porque eu estou definindo os nomes dos meses e esses nomes dos meses nunca vão variar, né? Não vão entrar novos meses no meu programa nem nada. Isso aqui vai ser sempre igual ao longo de toda a execução do meu programa para todo sempre. Esses meses nunca vão mudar, né? Então, isso aqui pode tranquilamente ser armazenado em uma estrutura de dados imutável.
Os contadores aqui, por outro lado, ó, eu fiz uma lista de contadores, tá? Então, assim como eu crio variáveis do tipo contador, né, uma variável só, eu posso também criar uma lista de variáveis do tipo contador, e aí cada posição dessa lista aqui vai representar um determinado mês. Então, aqui, ó, isso aqui, né, é o contador do mês de janeiro, isso aqui é o contador do mês de fevereiro, isso aqui é o contador do mês de março, e assim por diante, tá? Além desses contadores, eu tenho mais um contador global, e aí eu vou executar esse algoritmo aqui. Tá? O que esse algoritmo faz? Essencialmente, ele vai lá, enquanto o mês de ocorrência for diferente de zero, então o usuário vai ficar digitando, né, números entre 1 e 12 até digitar um número para sair, eu leio aqui um valor digitado pelo usuário. Tá? Se o usuário digitar um valor válido, né, não vai dar nenhum erro nesse try except aqui, e ele vai passar para o else, né? Vai sair do try e vai entrar no else. Se der um erro, ele vai gerar value error, né? Ou seja, se o usuário digitou um inteiro aqui, ó, algo que não é um inteiro, né? Essa conversão vai falhar. Ele não mostra nenhuma mensagem de erro, só dá um pass e volta lá para o while, né? Continua executando. Então ele vai ficar rodando enquanto o usuário digitar números inválidos, inclusive, tá? Se o usuário digitar um número válido, o que eu faço? Eu vou lá e verifico se esse número está no intervalo correto. Se ele está no intervalo correto, eu incremento o contador naquela posição. Tá? Então, como o intervalo que o usuário está digitando aqui é entre 1 e 12, e meus contadores têm índices de 0 a 11, né? Eu tenho que ajustar esse índice aqui, fazendo a ocorrência menos 1, e somar mais 1 e incrementar o contador lá. Incremento uma vez o contador de ocorrências daquele mês e incremento uma vez o contador de ocorrências total. Tá? Aqui no final, eu posso percorrer, então, os índices do da tupla meses aqui, ó. Então, que nem eu faço, né? Isso aqui a gente faz para listas também, né? Eu pego lá o comprimento dessa tupla, faço um range com esse comprimento e percorro os índices de 0 até esse comprimento, né? Pegando o índice um por um. Esses índices da tupla meses e os índices do contadores aqui, ó, são os mesmos, né? Eu posso usar os índices que eu gerei tanto na tupla meses quanto na lista contadores e eu acesso ali as posições correspondentes dos contadores e dos índices. Faço aqui a conversão para percentual, né? Só para mostrar isso aqui em percentual e concateno tudo. Isso aqui é uma concatenação de string, né? Tem uma concatenação aqui que vai concatenar isso aqui com isso aqui. Depois aqui eu estou fazendo uma formatação e concatenando com mais um string, tá? A princípio, esse código aqui funciona, tá? A tupla, o fato de a gente estar usando uma tupla nos dá algumas vantagens. Por exemplo, né? Se eu quisesse usar a noção, né, de trimestre ou de semestre ou de bimestre, enfim, né? Eu poderia ajustar esse range para pegar meses, por exemplo, dentro de um trimestre. Aqui nesse caso, né? Se eu quisesse exibir só informações do segundo trimestre, como é que eu faço? Eu ajusto o range aqui, né? Então, ao invés de pegar o range completo, eu pego só um conjunto de meses. Se eu estivesse usando, por exemplo, dicionários, isso ficaria mais complicado de fazer, né? Porque os dicionários não têm essa relação de ordem, né, entre os elementos, e eu não consigo acessar os elementos por índice, eu só consigo acessar os elementos pelas chaves, tá? Então, aqui seria uma vantagem, digamos assim, em relação ao uso de dicionários para esse tipo de solução, né? Usar tuplas nesse tipo de solução funciona um pouco melhor. Por que eu não posso usar uma lista para armazenar os meses do ano? Na verdade, posso, né? Se eu quisesse usar uma lista para armazenar os meses do ano, não muda nada nesse programa, né? A única coisa que mudaria é que ao invés de usar parênteses aqui, eu teria que usar chaves, né? Colchetes, desculpa, né? Com colchetes aqui eu uso uma lista de meses ao invés de uma tupla de meses. A principal diferença nesse caso é que assim, eu tenho certeza que essa tupla de meses nunca vai ser alterada. Então, uma tupla em geral é mais eficiente do que uma lista em Python. É um objeto mais simples de manipular. Então, para o Python, isso é uma coisa mais eficiente, consome menos recurso do computador, né? Por outro lado, né, poderia usar uma tupla aqui também, ó, por exemplo, né? Não posso usar uma tupla aqui, por quê? Porque isso aqui é mutável, isso aqui não é imutável, né? Eu tenho que mudar esses contadores aqui, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou fazendo uma atribuição aqui, essencialmente, nesses contadores. Então, não posso usar uma tupla para os contadores, mas poderia, por exemplo, usar uma lista para armazenar os nomes dos meses sem problema nenhum, tá?
Adiante, isso aqui são os exemplos de execução, depois vocês podem executar aí, tá? Mas o usuário aqui digitou uma quantidade de ocorrências aqui nesse exemplo, né? E eu estou mostrando aqui todos os meses do ano com seus percentuais de ocorrências. Aqui, por exemplo, o usuário digitou uma quantidade aqui de ocorrências de novo, e eu estou mostrando só o segundo trimestre, que é aquele segundo exemplo que a gente fez ali no slide anterior, tá? Então, só os meses aqui de abril, maio e junho, né? Limitando o range ali a um trimestre. Certo? Bom, vamos adiante então. Imagina que a gente quisesse resolver esse problema agora, tá? Então vamos criar um programa aqui que pede para o usuário que ele informe os alunos que cursam as disciplinas de Introdução à Programação, Cálculo 1 e Álgebra Linear, tá? 3 disciplinas, o usuário vai informar os nomes dos alunos que cursam essas disciplinas. No final, a gente quer listar os alunos que cursam Cálculo 1 e Álgebra Linear, os dois, né, as duas disciplinas. A gente vai querer listar os alunos que cursam Introdução à Programação ou Cálculo 1, então ou uma ou outra, e a gente vai querer também listar os alunos que cursam Introdução à Programação, mas que não cursam Álgebra Linear, por exemplo, tá? Como é que a gente poderia fazer uma solução para resolver esse problema aqui especificamente? Pensem um pouco, né? Com o conceito, com o que a gente já aprendeu, com o que a gente já viu até agora, né? Com as estruturas de dados que a gente já viu até agora para armazenar esses dados e processar eles, né? Bom, uma possível forma de se resolver problemas desse tipo, né, que a gente estava enunciando agora há pouco, é utilizando, por exemplo, estruturas que são os conjuntos, tá? Python disponibiliza, então, um tipo de estrutura de dados que chama de set, né, de conjunto em inglês, que são estruturas, né, coleções de dados que armazenam elementos não ordenados e não indexáveis, portanto não tem aquela noção de ordenação entre os elementos, não tem aquela noção de índice, né, índices numéricos, etc. E são também elementos imutáveis e sem duplicatas, ou seja, né, eu só consigo ter elementos imutáveis lá dentro e elementos que não se repetem, tá? Essa é uma coleção mutável, ou seja, o conjunto é mutável. Eu posso adicionar elementos. Lembrando, por exemplo, que as tuplas não são mutáveis. Eu não tenho opções para adicionar elementos em tuplas. Ela é uma estrutura de dados imutável, né? Aqui os conjuntos são mutáveis, porém os elementos são imutáveis. O que significa isso, né? Vamos fazer uns testes aqui para verificar essas diferenças aqui entre mutável e imutável, elementos mutáveis e elementos não mutáveis, tá? Como é que eu defino um conjunto? Tá? Eu posso definir um conjunto assim: C é igual a um abre e fecha chaves, né? E posso colocar aqui os elementos direto, né? 1, 2, 3, 4, né? Qualquer coisa, um conjunto com 4 elementos aqui nesse caso, tá? Esses elementos aqui, né, eles são todos imutáveis, porque são inteiros nesse caso, né? Inteiros são considerados elementos imutáveis, tá tudo certo, posso adicionar eles num conjunto, tá? Lembrando que isso aqui é muito parecido com a sintaxe de dicionários, né? Dicionários tem assim, né? 2 pontos e uma chave aqui, né? A diferença para conjuntos é que não tem chave, não tem indexação, eu simplesmente coloco elementos lá para dentro e esses elementos fazem parte do conjunto, tá? Então posso definir um conjunto C e esse conjunto é do type, né? Do tipo set, certo? Então criei um conjunto a partir dessa atribuição direta, né, de um conjunto de elementos. E o que significa criar um conjunto com elementos mutáveis? Eu poderia colocar dentro do conjunto aqui alguma coisa mutável, por exemplo, uma lista, tá? Eu vou botar uma lista aqui com 2 elementos, 9 e 10, tá? Ó, ele vai dizer, não, né, dá um type error e ele diz unhashable type, né, list, e ele não pode criar um hash, tá, desse tipo aqui, que é a lista. Então ele não consegue colocar esse elemento no conjunto, tá? A outra questão é que eu só tenho elementos únicos, tá? Então, por exemplo, posso botar aqui elementos repetidos no conjunto, opa, posso tentar botar aqui elementos repetidos no conjunto, tá? E ele vai definir esse conjunto só com os elementos únicos. Ele não aceita duplicados, tá? Então, quando eu tento inserir elementos que já existem num conjunto, ele não permite. Eu posso alterar esse conjunto aqui, ele é mutável? Sim, né? Eu posso fazer um c.add, depois a gente vai ver outros exemplos, tá? Mas posso adicionar um número aqui, por exemplo, 10, e o meu conjunto vai ter adicionado um elemento novo, tá? Posso tentar adicionar um elemento que já existe? Posso, ele nem dá erro, ó, e ele não adiciona.
tá? Não muda o conjunto se eu tentar dar um add num elemento que já existe, tá? Então, assim como as listas têm append, por exemplo, conjuntos têm add. Por que chama add e não append? Porque não existe final do conjunto, né? Não existe inserir no fim ou inserir no início de um conjunto, porque não existe relação de ordem. Então, o nome do método que adiciona elementos em conjuntos é diferente, mas existem métodos, tem vários métodos, depois a gente vai explorar aí alguns deles, tá? Mas existem vários métodos de conjuntos e dá para procurar na documentação lá, tem um monte de informação sobre como criar e manipular conjuntos em Python, certo? O legal aqui de conjuntos, tá, é que, diferentemente talvez das tuplas, que é um tipo de dado mais simples de estrutura de dados mais simples e que não tem muita função a não ser economizar recurso, né? Os conjuntos, por sua vez, eles implementam uma série de funcionalidades herdadas lá da teoria dos conjuntos da matemática. Então a gente consegue fazer coisas interessantes com conjuntos, como por exemplo, né, aqui, calcular a cardinalidade de um conjunto, que basicamente é o comprimento, o tamanho, né, a quantidade de elementos do conjunto. A gente pode usar len, né, que a gente já usou. A gente pode usar, fazer teste de pertinência, né, verificar se um elemento existe em um determinado conjunto, como a gente faz com listas também, né? Então, por exemplo, com listas e com tuplas também serve, né? Eu consigo verificar se esse elemento aqui existe neste conjunto, isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso, né? Uma operação lógica e retorna verdadeiro ou falso. Se o elemento existir, retorna verdadeiro, se não existir, retorna falso, tá? Posso verificar a inclusão de um conjunto em outro conjunto, que é uma coisa bem interessante, né? Com uma linha de código, sem precisar percorrer e comparar elementos, né? Eu consigo determinar se o conjunto 1 é um subset do conjunto 2, por exemplo, né? Um subconjunto do conjunto 2. Consigo fazer união entre conjuntos. E aí aqui notem, tá? Depois dá para olhar na documentação, tá? Tem o link para a documentação lá embaixo. Essas operações de união, intersecção e diferença, por exemplo, né, elas não modificam os conjuntos, assim como, né, algumas operações que a gente viu aí com dicionários e com listas, né, elas fazem as operações e retornam novos conjuntos. Então, aqui nesse caso, né, a união do conjunto 1 com o conjunto 2 é retornado pelo método union. Então, ele vai criar um novo conjunto, né, com a união dos dois conjuntos. Eu posso fazer intersecção entre dois conjuntos, que seria uma operação complicada de implementar também, né? De verificar se o elemento existe num conjunto, se existe no outro, para depois inserir num terceiro conjunto. E diferença, né? Verificar os elementos que existem num e não existem no outro, enfim, né? A gente pode calcular essa diferença tanto do S1 aqui para o S2, quanto do S2 para o S1, e aí fazer o cálculo dessa diferença sem precisar fazer nenhuma implementação de repetição, percorrer as estruturas, etc., que seriam operações possivelmente complicadas de implementar. Tá? Então, tem essas implementações todas prontas aí dentro da estrutura de dados set em Python. Bom, vamos lá. O que era o nosso enunciado? Só para lembrar, então, né? O usuário ia digitar os nomes dos alunos das 3 disciplinas e aí a gente ia pegar e ia responder essas perguntas aqui, né? Quais são os alunos que cursam Cálculo 1 e Álgebra Linear? Quais são os alunos que cursam Introdução à Programação ou Cálculo 1? E quais são os alunos que cursam Introdução à Programação, mas não cursam Álgebra Linear? E, né, para resolver esse problema neste caso, uma possibilidade é usar essas operações todas aí que a gente viu de teoria dos conjuntos, tá? Por exemplo, então, aqui tem uma solução para esse problema. De novo, depois vocês podem pegar essa solução aí e testar no idle de vocês, tá? Mas basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui 3 conjuntos: programação, cálculo 1 e álgebra, um conjunto para cada disciplina. Conforme o usuário vai digitando dados aqui, né? O usuário digita os dados do nome do aluno, da turma de introdução à programação. Se o usuário digitou um nome que não é vazio, eu adiciono no conjunto programação aqui. Quando o usuário digita um nome vazio, eu saio desse laço de repetição e venho para esse, tá? Continua aqui a mesma coisa, a mesma lógica, né? Estou repetindo aqui dentro dessa repetição, digitando vários nomes de alunos, até o usuário dar um enter, né? Não digitar nada e dar um enter para terminar. Quando o usuário digitar os nomes dos alunos de cálculo 1, eu adiciono no cálculo 1, aqui no conjunto cálculo 1. E a mesma coisa para o conjunto álgebra, tá? Então, criei três conjuntos aqui com os elementos, né, dos nomes dos alunos. Cada conjunto vai ter lá uma quantidade de nomes de aluno. Detalhes aqui, né? Se o usuário, por exemplo, digitar nomes de alunos repetidos, eu não vou inserir 2 vezes, porque a gente viu que o conjunto só suporta um elemento de cada, não suporta duplicados, tá?
E depois disso, então, eu posso calcular, né, com base na teoria dos conjuntos, quais são os alunos que cursam cálculo 1 e álgebra, por exemplo, fazendo uma intersecção de cálculo 1 com álgebra, tá? Então, faço uma intersecção dos dois conjuntos, os alunos que pertencem aos dois conjuntos são os alunos que vão aparecer na saída aqui, né? Aqui eu estou percorrendo o conjunto, então com for, conjunto é um iterável, né? Então isso aqui vai gerar um conjunto, que é o conjunto resultante da intersecção desses dois, e aí eu vou lá para cada aluno deste conjunto resultante dessa intersecção e imprimo os nomes dos alunos. O que são os alunos que cursam Introdução à Programação ou Cálculo 1? Pode ser, por exemplo, a união dos alunos, tá? Então, eu junto lá os dois conjuntos, isso vai me dar a união dos dois conjuntos, Programação e Cálculo 1, e eu imprimo aqui todos os alunos na tela, e por fim, né, então, quem cursou a Introdução à Programação, mas não cursou Álgebra linear, pode ser calculado a partir da diferença entre os dois conjuntos. Então, o cara cursou programação menos aqueles que cursaram álgebra linear. Basicamente, é isso que esse programa está dizendo, né? Então, eu imprimo os nomes desses alunos aqui. Aqui tem, por exemplo, né, um exemplo aqui de execução, tá? O usuário digitou aqui os nomes, ó, 3 nomes aqui para introdução à programação, 3 nomes em cálculo 1, 3 nomes em álgebra linear. Nomes diferentes, ó. Alguns repetem, por exemplo, a Ana fez tudo, né? Ana, Ana, Ana. O João fez introdução à programação e álgebra linear. A Maria fez introdução à programação e cálculo 1, o José fez só cálculo 1 e a Joana fez só álgebra linear. E aqui estão os resultados, ó, né? Os alunos que cursaram cálculo 1 e álgebra, os alunos que cursaram introdução à programação e cálculo, e os alunos que cursaram introdução à programação, mas não cursaram álgebra linear, nesse caso aqui só a Maria, tá? Bom, vamos adiante. Resumindo, então, pessoal, e para finalizar, então, essa parte de estrutura de dados, quais foram as estruturas que a gente estudou aí, né? A gente estudou listas, strings e dicionários, que a gente discutiu bastante extensamente ao longo das últimas várias semanas, né? A gente viu que algumas dessas estruturas, por exemplo, as listas e as strings são ordenadas, a gente viu que tuplas são muito parecidas com listas, né? São também ordenadas, são também indexáveis, só que tuplas são imutáveis, tá? Então a gente não pode mudar os elementos de uma tupla, tá? De jeito nenhum. Depois, a gente viu que conjuntos aqui no final, né, é uma coleção de dados mutável, ou seja, eu consigo adicionar elementos no conjunto, por exemplo, mas eles não são nem ordenados e nem os elementos não podem ser mutáveis, tá? Então, os elementos armazenados dentro de um conjunto não podem ser mutáveis. Certo, pessoal? Era isso que a gente tinha para essa aula de hoje, tá? Fechamos aí o material de estruturas de dados. Espero que vocês tenham, né, tido uma visão geral, abrangente aí sobre todas as estruturas que a gente mais utiliza aí em Python no dia a dia, e procurem fazer os exercícios, né, como sempre, procurem exercitar talvez, né, com esses problemas que a gente usou de exemplo nessa aula de hoje, e continuamos aí com mais conteúdo nas próximas aulas. Até então a próxima aula.